Prepare-se para uma viagem que ninguém mais ousaria fazer. Até o Sol. Acima da camada protetora da nossa atmosfera, você ficaria exposto ao impacto total da radiação letal do Sol. O ultravioleta queimaria sua pele em segundos. Em seguida, viria o câncer de pele. Depois, a catarata. Suas mãos estariam quentes o bastante para derreter chumbo, mas na sombra seus pés sofreriam um congelamento profundo. Estamos indo para o coração superaquecido do nosso sistema solar. Aqui, forças invisíveis dão origem a arcos de fogo tão grandes que engoliriam a Terra. Onde explosões solares alvejam o espaço com jatos de energia pura. Se o nosso planeta Terra estivesse próximo de uma destas, seria vaporizado em segundos. Hastes de hidrogênio quente. Este prado vermelho é invisível para nós na Terra, onde ficamos ofuscados pelo brilho intenso que existe abaixo dele. Aqui, jatos de calor sobem e descem, cada um com o tamanho do Texas e com 1.600 quilômetros de profundidade. E ainda mais abaixo, em seu núcleo, a temperatura é de 17 milhões de graus centígrados. Mas o planeta Terra está à distância certa desse inferno. Enquanto outros planetas são congelados ou escaldantes, nós, a 150 milhões de quilômetros, estamos em uma zona confortável. Um pouco mais perto, e os oceanos ferveriam. Mais distante, e a Terra seria um deserto gelado. Sem esta usina de energia, em apenas alguns meses estaríamos cobertos de gelo. Nós devemos nossas vidas a esta fúria do Sol. Indomável. O Sol sustenta a vida na Terra. Seu calor dirige nosso clima, evaporando a água dos oceanos e movimentando-a através dos continentes. A chuva e a neve tornam os terrenos adequados para a vida. Mas o nosso Sol não é apenas calor, também é luz. O milagre das plantas é sua habilidade em usar a luz do Sol para crescer. E após crescerem, criam um outro milagre. Através da fotossíntese, as plantas convertem a água e dióxido de carbono em carboidratos, liberando oxigênio. Como as plantas, os animais também aproveitam a energia do Sol. O calor do corpo de todos os animais já foi luz solar. Sem este calor, criaturas como o crocodilo não teriam energia para digerir seus alimentos. Uma câmera de mapeamento térmico mostra as áreas quentes, as protuberâncias nas costas do crocodilo que desenvolveram-se para captar o calor do Sol. Eles absorvem o calor através da pele, que o transporta para a corrente sanguínea. Os alimentos apodreceriam no estômago frio de um crocodilo. Nós também gostamos de nos deitar ao sol. E quando fazemos isso, obtemos mais do que apenas um bronzeado. Nossa pele começa a produzir ingredientes para as vitaminas que precisamos para sobreviver, usando reações químicas que são desencadeadas pela energia da luz do Sol. Nós devemos nossas vidas a esta imensa usina de força natural. Ela utiliza como combustível o elemento mais simples do universo, hidrogênio, o gás mais leve que o ar, que antigamente era usado para sustentar o voo das aeronaves. 1937, 70 toneladas de hidrogênio impulsionam o Heidelberg sobre Nova Jersey. Mas ocorre uma faísca. O gás se incendeia numa reação química. Mas o mesmo hidrogênio, através da fusão de uma reação nuclear como a do Sol, arrasaria Nova York. Por
Por isso, o Sol é melhor observado a uma distância segura. Lago Big Bear Mountain, onde o ar frio e tranquilo não é afetado pelas ondas de calor. O telescópio do observatório Big Bear pode filtrar o brilho do Sol. Ele focaliza apenas uma frequência específica de cor. E um novo Sol é revelado. Deixando de ser um disco ofuscante e observando a luz emitida pelo hidrogênio quente, as características do Sol aparecem subitamente. Estas características refletem as variações do Sol, variações que, por sua vez, afetam a nossa Terra. As manchas pequenas e arredondadas são as áreas mais frias, manchas solares, que localizam-se em uma superfície abrasadora. Labaredas, fissuras que se abrem, brilhando com mais calor à luz do hidrogênio. Estas manchas são algumas das áreas mais claras. Imensos filamentos, arcos de gás erguendo-se acima da superfície. Vistos de frente, eles são as linhas escuras que serpenteiam sobre a superfície do Sol. Estas mesmas características, quando vistas contra a coroa, são chamadas de proeminências. Elas curvam-se para o alto, grandes o bastante para engolir a Terra. Os segredos do Sol são revelados pelo alcance da radiação que ele envia para o espaço. Há muito mais na luz do Sol do que nossos olhos podem ver. Graças à internet, ninguém precisa visitar um observatório para estudar o Sol. O professor e escritor Ken Lang trabalha na própria casa em Boston. Ele dedicou grande parte de sua carreira a pesquisar o que faz o Sol brilhar. O segredo está na capacidade do Sol de comprimir os átomos de hidrogênio com tamanha potência que eles se fundem, transformando-se em hélio. O Sol brilha por fusão nuclear. A fusão de 4 átomos de hidrogênio e 1 de hélio. Primeiro um átomo de hidrogênio funde-se a outro, depois mais um e um quarto. Mas o hélio pesa menos do que 4 átomos de hidrogênio que o formaram. Então a massa é menor do que a que você utilizou. Essa diferença na massa é a energia que alimenta o Sol. Alguns quilos de matéria transformam-se em energia em uma bomba H. Mas a cada segundo, o Sol libera a mesma energia de 1 milhão de bombas H. Apesar disso, existe uma força que impede que ele se fragmente. A gravidade. Ela é forte o bastante para manter o monstro nuclear sob controle. A gravidade comprime o Sol, fazendo com que ele se aqueça por dentro. As partículas movimentam-se mais rapidamente, a fusão nuclear ocorre a uma taxa mais veloz. Isso gera uma pressão de dentro para fora que faz com que o Sol se expanda e resfrie-se novamente. Mas quando a fusão obriga o Sol a se expandir, a gravidade volta a agir. O núcleo se aquece e a fusão nuclear aumenta. Então o pêndulo fica oscilando entre a gravidade e a fusão. É como um cabo de guerra indo e voltando, mas sem vencedor. Tudo começou há 5 bilhões de anos, quando a gravidade agrupou uma nuvem de poeira cósmica. No núcleo, tornando-se mais denso e mais quente, o gás e a poeira fundiram-se. Cometas disparavam na direção do Sol recém-nascido. Hoje, o telescópio espacial Hubble observa o mesmo processo acontecendo em todo o céu.
Nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas. O Hubble aproxima-se delas e nos mostra estrelas de todas as idades num ciclo de vida em que todas estão conectadas, porque as estrelas nascem de outras estrelas. Uma enorme estrela explode e enche o espaço com seus fragmentos. Os vestígios de sua morte unem-se aos destroços de inúmeras outras explosões. Estes resíduos vão se transformar nas sementes de novas estrelas. A nebulosa da Águia, o caldeirão da criação. Nuvens imensas de estrelas mortas há muito tempo. No seu interior, estrelas, planetas, talvez até mesmo vida. Tudo isso esperando pela iminência do nascimento. Mas no gás e na poeira que formam a nebulosa de Orion, a gravidade já reuniu os destroços e deflagrou o fogo celeste. Novas estrelas com bilhões de anos para brilhar. Da história estelar universal, agora voltamos ao nosso Sol. O que se vê no Sol depende de como ele é observado. Além das cores visíveis, existem os raios-x invisíveis, raios ultravioleta, raios infravermelhos e ondas de rádio. As partes mais interessantes do Sol estão em comprimentos de ondas visíveis. Elas fornecem uma nova perspectiva. Da mesma forma que a sintonia de uma TV, cada novo comprimento de onda fornece uma nova imagem, uma vez que a maior parte desta radiação invisível é absorvida pela atmosfera. Nós lançamos satélites. 5, 4, 3, 2... Cabo Canaveral, dezembro, 1995. Espaçonave Atlas. O satélite Sorro paira no espaço em um ponto especial, a 1.600.000 quilômetros, onde a força gravitacional da Terra é tão forte quanto a do Sol. Este observador do Sol, alimentado pela energia solar, encontra-se equilibrado entre os dois. NASA, Centro Espacial Goddard. Os cientistas aqui estudam as imagens que o Sorro enviou para a Terra durante vários anos. Mas em 1998, o controle da missão perdeu estas imagens quando o Sorro girou em relação ao Sol e sua energia falhou. Tudo o que eles podiam fazer era aguardar e esperar que a espaçonave voltasse à posição de frente para o Sol. Lentamente, isso aconteceu. Imagens da galeria do Sorro. Se os nossos olhos pudessem ver a radiação ultravioleta, então a aparência do Sol seria mais ou menos esta. A visão de raio-x mostra manchas brilhantes e quentes. Observando a luz do hélio, uma coroa turbulenta é revelada. Aqui, os gases são movimentados por uma força invisível. Magnetismo é ele que dá forma ao Sol. Os padrões que nós observamos no Sol são os mesmos das linhas dos campos magnéticos em torno de um ímã na Terra. O magnetismo molda, dá forma e comprime tudo o que nós vemos no Sol. Ele energiza explosões potentes. Ele aquece a coroa solar. O magnetismo invisível governa o Sol. O Sol é tão quente que seus átomos de hidrogênio são desmembrados. O que sobra é o plasma, partículas escaldantes e eletricamente carregadas. E onde houver magnetismo, o plasma vai agitar-se. Aqui, nada fica estático. Este rodamoinho incontrolável é um furacão solar com 1.600 quilômetros de largura. E abaixo da superfície brilhante e visível, a convecção ergue gigantescas labaredas de plasma da fornalha sob pressão, mais abaixo.
Ainda mais fundo, o plasma abrasador, prisioneiro do campo magnético, serpenteia em rios de fogo. O Sol está em constante movimento. Os mapas mostram que o plasma movimenta-se em velocidades diferentes nas diversas camadas. O vermelho é mais rápido, o azul é mais lento. As partículas elétricas giram em redemoinho dentro do Sol. Mais depressa no Equador, mais lentamente nos polos. E essa diferença de movimento produz o magnetismo do Sol. Isso pode ser estudado com o telescópio McMath. O coração deste observatório é um buraco na montanha, com um espelho no topo. Don Jennings veio aqui para estudar o magnetismo do Sol. Apesar dele jamais alcançar a Terra, isso não vai impedi-lo. O tubo em que este telescópio foi construído precisa manter uma temperatura muito constante. Então, construindo dentro da montanha é como tê-lo dentro de uma caverna. O ar dentro do tubo não é tão turbulento e fornece uma imagem muito mais nítida. Ele tem um espelho no alto que capta os raios de sol e os envia a 90 metros de profundidade pela lateral da montanha até outro espelho que recebe o raio e o focaliza, formando uma imagem exatamente onde nós temos nossos instrumentos preparados. É possível ver uma grande mancha solar. E o mais incrível para mim é aquela mancha solar ali atrás. São duas manchas solares desta vez e não uma só. E como estamos planejando mapeá-las? Alinhe a fenda ali e deslize para... Don e Pedro Sada são mapeadores de campos magnéticos. É um trabalho duro. A paisagem e as manchas solares mudam constantemente. Manchas solares são áreas em que o campo magnético é muito forte e a atividade na superfície solar é muito intensa. E nós queremos estudar a estrutura dos campos magnéticos na região das manchas solares e também observar como elas mudam de hora em hora, de um dia para o outro. Para estudar o objeto mais quente do nosso sistema solar, eles precisam ir para o outro extremo de temperatura. Nós precisamos encher nossos instrumentos com hélio líquido e nitrogênio líquido porque há um sensor dentro deles que precisa ser mantido a apenas alguns graus acima do zero absoluto a fim de operar corretamente. O que se vê aqui é um pouco do hélio saindo e formando vapor d'água no ar. Mas não se trata só de fumaça e espelhos. Há muita ciência séria acontecendo por aqui. Don e Pedro não podem medir diretamente o magnetismo do Sol, mas conseguem ver seus efeitos. O sensor congelado vai observar a radiação infravermelha do Sol e calcular as mínimas variações em sua cor. E agora está tudo pronto. Don, você pode instalar os filtros enquanto eu coloco a agulha no lugar, por favor? Ok. Campos magnéticos fortes alteram a coloração de algumas das luzes do Sol. Don e Pedro sabem qual deveria ser a cor, e observando o quanto ela mudou, eles podem mapear a força do magnetismo em torno de uma mancha solar. Ok, Don, eu vou focalizar a câmera para nós podermos ver melhor a mancha solar. Ok, faça isso. Eles criaram uma imagem de como o magnetismo se comporta em torno das manchas solares. O campo magnético proveniente daquela mancha solar é quase como uma fonte que eleva-se no centro, muito concentrado, e depois se espalha. E geralmente as manchas solares ocorrem em pares, ou talvez mais. E o campo magnético é proveniente de uma das manchas, talvez como no Polo Norte, de um ímã, e passa para outra mancha, que seria o Polo Sul. Dentro do imenso ímã do Sol existem estes outros ímãs. O plasma do Sol rastreia as linhas de campos magnéticos entre os polos norte e sul. Quando o Sol fica mais ativo, o magnetismo é mais complexo. Então, a superfície é transformada em um tapete de agitação magnética. É isso que acarreta o surgimento de mais manchas solares.
As manchas solares parecem escuras porque são mais frias do que o resto do Sol. As manchas formam-se onde o magnetismo é mais forte. O campo de força invisível desvia o calor em ascensão daquelas partes da superfície, tornando-as mais frias. Se você pudesse entrar no centro de uma mancha solar, veria que ela apresenta uma ligeira depressão. Tem mais ou menos o formato de um prato. As linhas do campo magnético do Sol estendem-se para o espaço. Às vezes, elas são delineadas por seus gases aquecidos e formam enormes arcos. Estas são as proeminências. As linhas magnéticas agem como tramas invisíveis, atraindo o plasma para fora. Elas podem pairar sobre o Sol durante semanas. Se você pudesse se aproximar de uma proeminência, veria a milhares de quilômetros, talvez um arco grande assim, com materiais flutuando ao longo do campo magnético. Não se vê o campo magnético, só se vê o material brilhante. Arcos de gás que poderiam ir da Terra até a Lua. As linhas de campos magnéticos, quando formam uma proeminência, seguem um padrão de forma igual ao que vemos em torno de um ímã, e é o mesmo padrão. Frequentemente, elas começam como pequenos arcos e depois aumentam. E durante um período de tempo, elas podem se desconectar, e o material então passa a flutuar no espaço. Um imenso estilingue solar lança longe milhões de toneladas de partículas. Pode até parecer lento, mas este plasma está a uma velocidade tamanha que poderia cruzar os Estados Unidos em menos de 1 minuto. Indicadores solares para 28 de outubro seguem. Fluxo solar 108 em Boulder A. Indicador 10. Repetindo, fluxo solar 108. Boulder, Colorado. Este é o Centro Nacional Atmosférico e Espacial. No Centro de Operações Atmosféricas do NOAA, nós monitoramos 24 horas por dia e 7 dias por semana. O indicador Boulder K0 100 horas UT em 29 de outubro era 3. Repito, Hoje, 3. Courtney Williamson é o meteorologista do centro. Outras pessoas pesquisam e mapeiam as atividades do Sol. Uma das nossas preocupações é a atividade explosiva do Sol. A atividade solar vai estar baixa. Estas áreas mais claras são áreas de campos magnéticos muito fortes. E às vezes estes campos magnéticos tornam-se muito carregados. Quando isso acontece, eles precisam liberar energia e fazem isso na forma de uma explosão solar. 8 minutos após uma explosão, a Terra é bombardeada por raios X e ultravioleta que causam pane nas telecomunicações. 1984, toda a comunicação entre o avião presidencial e o controle de terra foi interrompida. Quando o presidente e a senhora Reagan desembarcaram na China, o comandante em chefe do exército norte-americano já estava sem contato há várias horas. Não havia nada que ninguém pudesse fazer a respeito. Até as comunicações por satélites foram afetadas. Em uma tempestade solar, raios de energia incineram a parte mais alta da atmosfera da Terra. O ar rarefeito se expande, trazendo para baixo satélites que normalmente estariam orbitando mais acima. Mas as explosões não são o único resultado. As proeminências podem parecer com arcos brilhantes na coroa do Sol. Mas quando vistas de frente, elas aparecem como faixas escuras e finas. E recebe um nome diferente: filamentos. As faixas escuras são os filamentos. Eles localizam-se na parte mais alta da atmosfera solar e às vezes são lançados pelo Sol. Quando isso acontece, eles seguem um vento solar e propagam-se na direção da Terra. O vento solar é um jato de partículas carregadas emitidas pelo Sol.
Nossa estrela sofre constantes explosões, enviando milhões de toneladas de elétrons e prótons para o espaço a cada segundo. Nossa primeira pista para a existência desse vento surgiu há algumas décadas com os cometas. 1986, cometa Halley. Atingidos pelo calor do Sol, seu gelo e poeira cósmica evaporam. 10 anos depois, o cometa Hale-Bopp, visto com duas caudas. Uma delas, um rastro amarelado de poeira e detritos que cobrem a trajetória do cometa. A outra cauda é de um azul elétrico. É gás brilhante, são partículas carregadas e, como uma biruta, movimenta-se na direção daquele vento solar. Esta cauda sempre aponta para a direção contrária ao Sol. Mas existem maneiras melhores do que cometas para ver o vento solar no espaço. Os satélites alimentam os monitores no Centro Nacional Atmosférico e Espacial. Estas são a densidade, a velocidade e o campo magnético do vento solar. Elas mostram a Joe Canches exatamente como o vento solar está soprando. No momento, a velocidade está em torno de 1.600.000 km por hora. Se fosse o dobro disso, nós teríamos uma condição que sabemos estar relacionada a atividades intensas de tempestades geomagnéticas na Terra. O Sorro pode vislumbrar a tempestade no horizonte. Como um disco no centro para filtrar o brilho do Sol, ele vê as partículas que estão sendo emitidas pelo Sol. Elas atingem o sensor da câmera e faiscam. Várias explosões de partículas vão bombardear o campo magnético da Terra. Isso tem um preço, às vezes com consequências devastadoras para o planeta. Esta imagem computadorizada mostra o campo magnético da Terra sendo bombardeado em 1997 por gigantescas rajadas de vento. O campo magnético normalmente calmo, mostrado aqui em cinza, sacode violentamente conforme as ondas de partículas o atingem. Tempestades como estas podem derrubar nossas centrais de energia elétrica. As mudanças bruscas no campo magnético agem como um dínamo, gerando eletricidade nos cabos de alta tensão. Os circuitos falham ou queimam. Quebec, 1989. Esta manhã, 6 milhões de pessoas em toda Quebec acordaram na escuridão. Os funcionários da Hydro-Québec acham que o blackout foi causado pelo Sol. Escuridão em Montreal. Mas luzes para o resto da América do Norte. As partículas que derrubaram a energia em Quebec alcançaram a Terra e produziram a aurora boreal e austral. Elétrons em alta velocidade jorram pelas linhas de campos magnéticos da Terra. Como a eletricidade que faz brilhar uma lâmpada de neon, eles colidem com o oxigênio da nossa atmosfera. E brilham. A quantidade de energia liberada pelo Sol é fenomenal. Se nós pudéssemos, de alguma forma, armazenar toda a energia que atinge a Terra em um único dia, ela seria suficiente para suprir a necessidade de energia do mundo inteiro durante 30 anos. Se pudéssemos aproveitar esta energia. Quando se trata de energia solar, Dave Reeves sabe que é preciso pensar grande. Barstow, Califórnia. Bem, estamos na maior usina de energia solar do mundo. Dave tem mais de 1 milhão de metros quadrados de refletores. Nós produzimos energia suficiente aqui, na média, para cerca de 50 mil casas.
Em seus gigantescos campos na Califórnia, apesar de não cultivar nada, ele ainda consegue ter uma colheita. Estamos recolhendo a energia do Sol, concentrando-a com esses refletores em forma de parabólica para um tubo central, onde temos um fluido que aquece e depois transporta esta energia em forma de calor para conversores de calor que a transformam em vapor. O fluido dentro do tubo é óleo, aquecido pelo calor do Sol. Mais quente do que chumbo derretido, cada metro quadrado de refletores capta energia suficiente para alimentar 5 aparelhos de TV. Da luz do Sol, as luzes elétricas. Apesar de ter programado 500 mil de refletores para seguirem a trajetória do Sol no céu, alguns raios solares ainda escapam de Dave. Nós contamos cerca de 30 dias nublados por ano, além de dias que são parcialmente nublados. Mas isso ainda nos deixa uma grande maioria de dias claros e ensolarados. A energia solar jamais vai fornecer toda a nossa eletricidade. Mas por que tentar captar a energia de uma estrela a 150 milhões de quilômetros de nós? Algumas pessoas querem uma estrela um pouco mais próxima. General Atomics, San Diego. Bem-vindos à fábrica de estrelas. É aqui que eles se atrevem a fundir átomos. Em um certo sentido, nós somos como uma mini fábrica de estrelas. Nós produzimos algumas coisas muito quentes aqui, muito mais quentes do que qualquer outra coisa na Terra. Rick Lee vai entrar na pequena câmara, onde os cientistas estão tentando produzir uma estrela na Terra. Ele veste roupas protetoras para manter a asepsia. Um contágio a 200 milhões de graus de temperatura causaria danos inimagináveis. Esta fábrica de sóis é a última tentativa de um sonho de 50 anos, uma fusão nuclear controlada. É um monstro da engenharia. Tudo isso para tentar reproduzir o que o Sol faz todos os segundos de todos os dias. Apesar de ser um cientista, para embarcar nesse projeto, Rick precisou aperfeiçoar-se em uma arte. Bom, é meio apertado aqui. É como dar à luz. Mas se eu ficar de lado e for avançando por aqui... Espera. Girando um pouquinho... Colocando os pés aqui em cima e andando pela parede, não é assim tão difícil. O Sol comprime os átomos juntos com a gravidade. Rick utiliza uma outra força. Usaremos campos magnéticos muito fortes para comprimir estas partículas. Tempo suficiente para se fundirem. Até podemos pensar nisso como uma garrafa magnética. Eles começam injetando uma pequena quantidade de gás no anel. Eles usam eletricidade para separar seus elétrons e transformá-los em plasma carregado eletricamente. Então ele pode ser movimentado através do magnetismo. Vai encher quase até aqui. E depois nós vamos ligar os eletroímãs lá fora que vão produzir campos magnéticos para comprimir o plasma quente até esse tamanho, onde a parte mais quente, a parte mais densa, ficará assim do tamanho da minha cabeça. Mas apreender o plasma com magnetismo já foi comparado a segurar gelatina com elásticos. Atualmente, eles só conseguem manter a fusão por alguns segundos. É incrivelmente sedutor criar um Sol na Terra, porque o combustível, hidrogênio pesado, é barato. É uma variedade de hidrogênio que ocorre naturalmente na água do mar. Controlando a fusão, esta seria uma fonte barata de energia para as gerações futuras. Eclipse no Caribe. Uma coincidência cósmica. A Lua está com o tamanho e a distância perfeitas para encobrir o disco brilhante do Sol. Somente quando o Sol estiver completamente eclipsado é que será seguro retirar esses óculos especiais. Então, será possível observar a camada externa e secreta do Sol, a coroa.
Apesar de estar 3/4 encoberto, ainda é dia claro. A escuridão diurna abate-se sobre Curaçao. A lua devora as últimas porções do sol. Falta pouco. Agora, com o brilho encoberto, a coroa, a camada externa branca e brilhante do sol, está visível. Surgindo acima do Sol, um pontinho de luz. E mais um a sudoeste. São Júpiter e Vênus. Apesar da Terra estar na escuridão, esses dois planetas, a milhões de quilômetros de distância, estão no lado iluminado do Sistema Solar. Mais abaixo, às 2 da tarde, está escuro como a noite. Imagens de um outro eclipse. Nem todos os campos magnéticos são arcos fechados. Alguns estendem-se para fora e a coroa os segue em raios. As linhas magnéticas lançam-se para o espaço e, às vezes, é possível ver uma proeminência. Do lado direito, uma coluna de gás aparece além da borda da Lua. Uma espiral rosada vista a olho nu apenas durante o eclipse. Mas o eclipse no Caribe termina em apenas alguns minutos. É como um anel de diamante, quando os primeiros raios do Sol incidem sobre os vales da Lua. Os cientistas gostariam de ver a coroa todos os dias, mas os eclipses são raros e difíceis de acompanhar. Então eles os produzem. Há 70 anos, neste belo observatório francês, eles tiveram a ideia de colocar um pequeno disco na frente do telescópio a fim de criar um eclipse mesmo com o Sol brilhando. Eles observam o que acontece em torno da coroa do Sol. Durante 2 semanas, as proeminências aparecem e somem, e a expulsão de partículas enche a coroa e aumenta o vento solar. Isso dá ao Sol um halo avermelhado. Fora da nossa atmosfera, o satélite Sorro consegue uma imagem ainda mais clara. Combinando isso com uma imagem do Sol, nós podemos ver como a atividade na superfície lança partículas na coroa. Mas a radiação e os ventos não são as únicas coisas que o Sol emite. Partículas minúsculas, os neutrinos, jorram do cerne nuclear. Um subproduto da fusão. Eles são como o resíduo do escapamento de um carro, que podem nos indicar como o motor nuclear está funcionando. Sudbury, Ontário. O Observatório de Neutrinos Solares. Durante 3 anos, a mais de 1,5 km de profundidade, eles escavaram uma imensa caverna com 10 andares de altura. O coração do detector, onde eles esperam capturar alguns neutrinos, é um gigantesco tanque de água. Se nossos olhos pudessem ver os neutrinos, eles choveriam com mais violência do que a pior nevasca imaginável. Nada entra em seu caminho. Atravessar 2.000 metros de rocha não é nada para essas partículas. Esta experiência requer o equivalente a 300 milhões de dólares em água pesada. Eles não podem comprá-la, então pediram emprestado. Lá se vão mais de 6 milhões de dólares pelo ralo. Eles usam a água pesada porque ela produz um pequeno flash quando é atingida por um neutrino. E este flash é o que eles estão buscando. Fusões nucleares diferentes produzem tipos diferentes de neutrinos. O tipo de neutrino e sua quantidade são fortes indicadores do tipo de reação que está acontecendo.
Nenhum outro experimento pode nos contar tanto a respeito do núcleo do Sol. Existem cerca de 100 bilhões de neutrinos passando através da ponta do meu dedo a cada segundo. Mesmo assim, com 1.000 toneladas de água pesada, o melhor meio para detectar neutrinos no nosso detector só acontece uma vez por hora, de um neutrino produzir um flash de luz que nós podemos observar. Descendo, no nosso caso, a uma profundidade de 2.000 metros, nós temos um grande paredão de rocha para evitar que os raios cósmicos atinjam o nosso detector. Assim, se colocássemos o detector na superfície da Terra, ele brilharia como a aurora boreal. O caçador de neutrinos Duncan Hepburn trabalha em um observatório solar onde o Sol nunca brilha. Mas além de desvendar os segredos do núcleo do Sol, este experimento também vai nos contar a respeito dos próprios neutrinos. Com este conhecimento, estaremos no caminho para saber o destino final do cosmos. O observatório de neutrinos precisa ser um lugar extremamente limpo. Tudo no mundo é radioativo, em certo grau, em níveis baixos. E a nossa defesa é manter o lugar extremamente limpo para que não caia nenhuma poeira no detector. Este laboratório subterrâneo é mais limpo do que uma sala de cirurgia. Duncan precisa se higienizar. Todo mundo que entra toma um banho. O mecanismo básico para detectar um neutrino é: ele vem do Sol, através de nossa Terra, para dentro da água pesada. Água pesada. Mas os átomos de hidrogênio desta água têm um nêutron extra. Esse nêutron é o alvo. Quando é atingido por um neutrino, uma partícula de alta velocidade é liberada. Pense nisso como um jogo de bilhar e, de repente, nós veríamos uma bola correndo muito rápido. Ele produz um cone de luz azul. Portanto, em torno do tanque de água pesada, colocamos 10.000 sensores de luz que estão sintonizados para captar esta luz azul e contar sua incidência. Este cone de luz indica a direção de onde veio o neutrino. Este é um sinal muito valioso, porque nós sempre podemos comparar com o lugar onde achamos que o Sol se encontra no céu naquele momento. Além de desvendar os segredos do Sol, o projeto Sudbury conseguiu nos ensinar muito, muito mais. A questão mais fundamental da ciência pode ser respondida aqui. Os flashes na água podem revelar quanto os neutrinos pesam. Sabendo disso, podemos prever o futuro do universo. Existem mais neutrinos do que qualquer outro tipo de partícula no universo. Se eles possuírem uma massa, mesmo que minúscula, isso pode influenciar a atual expansão que está acontecendo desde o Big Bang e talvez até gerar um Big Crunch há bilhões de anos no futuro. Mas qualquer que seja o fim do universo, a morte da nossa estrela acontecerá bem antes. Em 3 bilhões de anos, qualquer vida terrestre estará condenada ao crematório. O Sol perderá seu equilíbrio e o pêndulo vai se alternar entre a fusão e a gravidade. O hidrogênio remanescente vai aflorar e explodir para fora, enquanto o núcleo de hélio vai brilhar muito mais do que o hidrogênio jamais brilhou. Com a expansão do Sol, os planetas mais próximos serão incinerados. As calotas de gelo de Marte derreterão. O Sol, maior, mas não tão pesado, perderá sua atração sobre os planetas e eles se afastarão. Rajadas de ventos escaldantes atingirão os planetas mais afastados. Saturno será desmembrado até o núcleo e seus anéis de gelo vão derreter e ser vaporizados. Antigo gigante, Júpiter agora parece modesto, encoberto por sua lua Europa, cuja calota de gelo derreteu e transformou-se em oceanos. O sistema solar está irreconhecível. O Sol consome a si mesmo agora, tornando-se uma anã branca,
alimentando-se das cinzas elementares das fusões anteriores. Em sua fase final, ele lança imensos jatos de poeira cósmica, e os resíduos de sua morte alcançam muito além de seus antigos planetas. A ampulheta esgotou-se para o sistema solar. O Sol, que nutria e proporcionava vida para seus filhos, agora os devora. E ele lança suas cinzas ao vento cósmico, para que sejam reunidas em nuvens, e depois formar novas estrelas, novos planetas e talvez nova vida. E formam um redemoinho. Agora encontramos mais desses corpos celestes do que planetas ao redor do nosso próprio sistema solar. Esses mundos são mais estranhos do que qualquer outro já imaginado, e seus sistemas solares podem ser mais violentos do que supunhamos. A velocidade das descobertas vem aumentando, impulsionada pela possibilidade de alguns desses novos planetas serem propícios à vida. Em busca de planetas desconhecidos. Desde que os seres humanos começaram a contemplar o céu, fazem a mesma pergunta. Estamos sozinhos? Quem ou o que estará lá? Em quais planetas ou luas eles vivem? Essas dúvidas têm fascinado sonhadores e filósofos por milênios. Hoje elas são estudadas pelos astrônomos que estão começando a descobrir novos planetas ao redor de estrelas distantes. Encontrar novos planetas tem sido um dos grandes desafios da astronomia. Podemos ver os planetas do nosso sistema solar usando um telescópio, mas um planeta girando ao redor de uma estrela distante seria pouco luminoso e pequeno demais para se enxergar através de um telescópio comum. Um corpo celeste desconhecido seria invisível na luminosidade da estrela que orbita. Por isso, os caçadores de planetas estudam o que conseguem ver, as estrelas, e assim procuram sinais de planetas ocultos. No Observatório Lick, próximo a San José, na Califórnia, a procura por planetas desconhecidos está a todo vapor. Para a astrônoma Deborah Fisher, buscar novos planetas é um ato de amor. Eu adoro o telescópio. Sou fascinada pelo cheiro do observatório, dos equipamentos. Adoro o barulho dos motores trabalhando. Adoro ver os computadores funcionando. Para mim, tudo aqui é mágico e o encanto inicial ainda não desapareceu. Deborah estudará algumas estrelas, observando-as incansavelmente através dos anos, procurando mudanças relevantes na sua luminosidade, algo que possa provar que a estrela tem um companheiro, um planeta. Ela lidera sua equipe para fazer o melhor a cada noite, correndo contra o amanhecer. Veja isso. Numa noite perfeita, ela aponta o telescópio para até 100 estrelas. A estrela será o Tau 7. Tau 7? Isso. É muito especial você ter controle sobre o telescópio, direcionando-o para um ponto em particular, onde eu posso observar como uma espiã e aprender alguma coisa nova sobre aquela estrela.
Quando ela percebe que a velocidade de uma estrela muda num determinado ritmo, ela sabe que essa estrela tem um planeta orbitando à sua volta. Assim como dois patinadores giram um em volta do outro, um planeta e sua estrela estão mutuamente em órbita. A gravidade trabalha nos dois sentidos. Assim, mesmo um corpo pequeno como um planeta fará com que um corpo maior, uma estrela, oscile. Tal movimento numa estrela distante pode ser uma evidência indireta da existência de um planeta. Mas como se vê a oscilação de um planeta? Assim como o som aumenta de frequência quando sua fonte vem em nossa direção, e diminui quando se afasta, a luz de uma estrela muda de cor quando ela oscila. Há anos, Debra e seus colegas vêm observando uma estrela chamada Gliese 876. A cor da estrela está variando. Debra acredita estar observando um fenômeno causado pela presença de um planeta, mas ainda não está convencida disso. Debra não é a primeira pesquisadora a procurar estrelas que apresentam movimentos rítmicos. Em 1994, outra equipe estava pesquisando a constelação de Pégaso. Naquela época, ninguém ainda havia encontrado um planeta orbitando uma estrela distante. O astrônomo Didier Queloz acreditou ter encontrado uma estrela que oscilava por influência de um planeta. Se ele estivesse errado, sua credibilidade e sua carreira estariam comprometidas. Eu percebi que era muito arriscado. Se a informação estivesse errada, seria muito ruim para mim. Os desafios tecnológicos eram motivos suficientes para a precaução. A Terra move-se muito rápido no espaço, mas as estrelas são lentas. É como se você estivesse num foguete tentando monitorar a velocidade de uma formiga no chão. Queloz teve que descobrir o que suas medições significavam. Primeiro, certificou-se de que o que ele estava vendo na estrela 51 Peg não eram manchas solares, mas sim movimentos. Em seguida, ele confirmou que a estrela não estava oscilando como uma enorme gelatina cósmica, mas movendo-se para frente e para trás. Finalmente, Queloz sabia o que a 51 Peg não estava fazendo. Agora ele tinha que tomar a iniciativa de dizer o que fazia. A estrela estava oscilando. Depois de cuidadoso estudo, apenas uma explicação fazia sentido. Um planeta invisível provavelmente estava movendo a 51 Peg. Queloz havia descoberto o primeiro planeta orbitando uma estrela distante, mas outros continuavam céticos. Quando anunciamos sua existência, acho que apenas 10% das pessoas acreditaram que encontramos um planeta. Os cientistas nunca imaginaram que tal mundo pudesse existir. Era um planeta com massa 140 vezes maior que a da Terra. E, segundo a teoria planetária, não poderia estar orbitando tão perto de uma estrela. O mundo de Queloz é um lugar improvável para encontrar vida. Ele circula a 51 Peg a cada 4 dias. Sua temperatura é de 815 graus Celsius, tão quente que o níquel evapora, talvez acrescentando tons azuis à sua atmosfera incandescente. Depois da descoberta de Queloz, outros caçadores de planetas sabiam estar no caminho certo. Agora, mais do que nunca, Debra Fischer e seus colegas estavam ansiosos para descobrirem seu próprio planeta. Se sua estrela realmente estiver oscilando por causa de um planeta, ela poderá prever seu próximo movimento. Debra começou pela análise da velocidade da estrela que havia medido. Depois usou esses dados para fazer projeções sobre o que a estrela faria em seguida. Ela observou a estrela por várias noites e cada uma de suas previsões se realizou. Debra Fischer havia descoberto seu primeiro planeta. Foi uma sensação muito forte ver a estrela fazer o que eu havia previsto. O planeta de Debra é uma bola de gás com massa quase 700 vezes maior que a da Terra.
Ele dança numa órbita errante que o leva tão perto a ponto de queimar e tão longe a ponto de congelar. É quase certo que esses planetas possuam luas ao seu redor. Nessas luas é provável existirem lugares que consideraríamos propícios para a existência de vida. A ideia da existência de vida extraterrestre em planetas desconhecidos era incendiária. No ano de 1600, no Campo das Flores, em Roma, uma fogueira foi preparada para um herege. Seu nome era Giordano Bruno. Filósofo e ex-monge, Bruno viveu apenas alguns anos antes da invenção do telescópio. Ainda assim, ele estava convencido de que cada estrela possuía planetas e que cada planeta pulsava com vida. Didier Queloz estava arriscando sua carreira caso estivesse errado, mas Bruno, estando certo ou errado, arriscou a própria vida. Encarcerado por 8 anos pela Inquisição, imploraram que ele se retratasse. Naquele dia não houve essa opção. Outros planetas, uma ideia perturbadora, uma ideia que tem que ser reprimida. A Terra não é uma criação única. Teria cada um dos planetas de Bruno seu próprio Jesus? Puxando apenas um fio do raciocínio de Bruno, todo o catolicismo parecia se desfazer. Seus escritos foram declarados mentirosos, seus livros foram queimados e colocados na lista dos livros proibidos. Mas Bruno se manteve firme. A maioria dos criminosos era estrangulada e queimada. Mas as heresias de Bruno eram tão intoleráveis que ele foi sentenciado a morrer direto nas chamas. Bruno nada podia fazer para salvar sua vida. Ele negou uma última chance de salvar sua alma. O homem que ousou afirmar que a Terra não era o único planeta criado por Deus pagou um terrível preço por suas convicções. Bruno tinha consciência dos estranhos objetos do céu, das luzes viajantes a que chamamos planetas. Mas ele nunca imaginou que algum dia fôssemos vê-los tão nitidamente que enviaríamos sondas para medi-los e até tocá-los. Bruno acreditava que o universo não abrigava apenas o nosso planeta, ou 1000 planetas, mas sim uma infinidade deles. Nós ainda não sabemos quantos planetas existem, mas enquanto descobrimos mais e mais deles, não conseguimos evitar pensar se eles também abrigam vida. E reconheceríamos essa vida se a víssemos. Preparar para o lançamento. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lançamento realizado. Lançada em 1988, a sonda espacial Galileu iria procurar por sinais de vida. Em 1990, a Galileu aproximou-se de um planeta. Os instrumentos sondam sua superfície. Os pesquisadores ficaram pasmos. A Galileu havia detectado assinaturas de elementos químicos intrigantes: dióxido de carbono, metano, oxigênio. Ondas de rádio também foram detectadas na superfície do planeta. Apenas uma conclusão era possível: vida havia sido detectada. O relato da existência de vida feito pela sonda espacial Galileu animou os cientistas. Encontrar seres extraterrestres poderia mudar nossa visão do universo. Mas a Galileu não havia marcado o maior gol da história. O planeta que ele estava examinando era a própria Terra.
Mas pelo menos provou que temos habilidade de detectar vida em outros planetas. Galileu então deixou a Terra para trás e partiu em direção a Júpiter. Passando a lua vulcânica de Júpiter, Io, a Galileu tinha em mira outra lua, Europa. Europa fascina caçadores de planetas como Deborah Fisher, porque muitos dos novos mundos que ela descobriu podem ter luas semelhantes a esta. Estranhamente, a Europa tem as melhores condições para abrigar vida no nosso sistema solar. À primeira vista, ela parece hostil demais para abrigar vida. A temperatura de sua superfície é de menos 160 graus Celsius. A Galileu revelou com grande detalhe um planeta coberto por água congelada, todo trincado por causa da ação da enorme força gravitacional de Júpiter. A superfície é salpicada com ácido sulfúrico congelado. Então, onde seria possível existir vida aqui? O gelo de Europa poderia estar flutuando num vasto oceano. A sonda orbital Europa será lançada em 2003 para procurar evidências de água em estado líquido. Se encontrada, a água de Europa será o primeiro oceano extraterrestre já descoberto. Se Europa tem um oceano, então a lua do planeta de Deborah Fisher também pode ter um. Mas todos esses oceanos extraterrestres poderiam ser escuros e quase congelados. Como poderiam sustentar a vida? Nosso próprio planeta tem a resposta. O leito dos nossos oceanos já foi considerado um lugar vazio, sem vida, um deserto submarino. Mas nos anos 70, alguns bizarros oásis foram encontrados. Fontes hidrotermais a quase 2 quilômetros de profundidade abrigam dúzias de espécies que prosperam onde o sol não chega. A vida na Terra pode até ter surgido aqui, lançada em jatos de água aquecida pelo núcleo do planeta. Caçadores de planetas acreditam que possa existir vida semelhante nas águas escuras dos mares extraterrestres. Se o leito dos oceanos terrestres mostram como pode ser a vida em outros mundos, outros ambientes inóspitos do nosso planeta também servem de exemplo. No Vale da Morte, na Califórnia, o solo atinge temperaturas de 88 graus Celsius. Sua superfície é estéril, coberta de sais tóxicos. 2 cientistas estão procurando por formas de vida primitivas aqui. Veja você, nós olhamos para esses caras... Se alguma criatura sobrevive aqui, ela pode servir de modelo do que procurar em outros mundos inóspitos e secos. Chegamos ao centro deles. Ken Nilsson é um pesquisador do laboratório de propulsão a jato. Pamela Conrad é uma cientista do seu grupo. Essa tem a cor do horizonte. Isso. Pamela e Ken foram treinados para entender que a vida é frágil, que necessita de sustentação especial. Mas sua pesquisa em lugares extremos da Terra está convencendo-os de que a vida é muito mais resistente do que imaginávamos.
Mesmo neste inferno sobre a Terra, se você apenas arranhar a superfície, a vida mostrará sua verdadeira essência. O deserto pode ser qualquer coisa, menos morto. Logo abaixo da crosta existe uma camada de algas verdes. Abaixo existe uma camada de bactérias vermelhas. E no fundo dessa camada do Vale da Morte existem bactérias negras que consomem enxofre. Isto é o que chamamos de uma comunidade de micróbios em camadas e provavelmente foi a forma de vida predominante nos 2 primeiros bilhões de anos da história deste planeta. Se 20 anos atrás nós tivéssemos a informação de como esses organismos vivem, nós não acreditaríamos. Esses organismos realmente mudaram a nossa forma de procurar vida no universo. A descoberta de vida em condições tão adversas na Terra é uma notícia fascinante para os caçadores de planetas como Deborah Fisher, cujos novos planetas provavelmente também são ambientes hostis. Mas como descobrir vida em outros planetas? Alguns cientistas dizem que ela já foi vista numa pequena parte de Marte. Em 28 de junho de 1911, uma rocha de quase 10 quilos vinda do espaço espatifou-se no norte do Egito. Era uma lasca arrancada de Marte pelo impacto de um meteorito. Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas arredondadas vistas através de um microscópio são bactérias mineralizadas. Outros dizem que são pequenas demais para terem estado vivas. Ken espera conseguir evidências mais definitivas sobre a vida em Marte. Ele está se preparando com a procura de sinais de vida em pedras da Terra. E realmente parece que encontramos alguma coisa aqui embaixo. Aqui. Este é um novo tipo de busca. Ninguém nunca lhe deu uma rocha e perguntou: a Terra está viva? Eles mostram um sapo e perguntam como ele funciona. Ou algum DNA para descobrir a sequência, mas ninguém nunca lhe dá uma rocha e pergunta: o planeta está vivo? Ken está para receber rochas de Marte. Breve, uma sonda como essa vai recolher amostras de rocha em Marte e, com sorte, trazê-las para a Terra. Teremos amostras de origem conhecida que coletaremos pessoalmente. Serão amostras originais que nunca tocaram a superfície da Terra. A missão da NASA, que vai trazer as amostras, irá colocar um veículo no planeta vermelho em 2005. A sonda vai colher um material promissor. As amostras serão seladas e lançadas na órbita de Marte dentro de uma nave. Em 2008, cientistas como Pamela e Ken poderão analisar de perto as rochas cuidadosamente selecionadas no planeta vizinho. Uma pequena amostra poderá responder a uma grande pergunta. Já existiu vida em Marte? Todos os caçadores de planetas estão ansiosos pela resposta, porque se for confirmada a vida em Marte, a possibilidade de encontrar vida em outros planetas aumenta. Para procurar por vida em outros planetas, temos primeiro que compreender o que a vida pode alcançar em nosso próprio e humilde planeta. O sucesso de sobrevivência nos lugares mais inóspitos da Terra mostra que o universo pode abrigar mais planetas habitáveis do que imaginamos. Nós costumávamos pensar que a vida necessita de cuidados especiais, de condições ideais.
Mas agora parece que a vida é quase inevitável. É uma mudança de perspectiva que Giordano Bruno teria aplaudido. Mais alto! A procura por vida extraterrestre está em seu melhor momento na Universidade do Arizona. Sob um estádio de futebol está um dos maiores laboratórios de fabricação de espelhos para telescópios. Depois de polido e de receber uma superfície refletora, este pedaço de vidro será usado em telescópios, não só para procurar planetas desconhecidos, mas também para analisar do que eles são feitos e procurar por assinaturas químicas de vida. Roger Angel é co-diretor do laboratório. Este é o maior pedaço de vidro do mundo, não apenas o maior espelho. Passamos muito tempo tentando descobrir como colocá-lo no topo da montanha, porque ele praticamente fechou a via expressa quando o tiramos de Tucson. O espelho europeu tem 8,20 metros. Então, os japoneses disseram, o nosso vai ter 8,30 metros. E naquela época tínhamos que definir o tamanho do nosso. Então, decidimos por 8,40 metros, que é maior de todos. Os ajudantes de Roger não temem andar sobre este espelho, que será polido a perfeita espessura de 10 moléculas. Poderemos ver as coisas em maior detalhe do que com qualquer outro telescópio. Na verdade, acreditamos que teremos 10 vezes mais nitidez do que o telescópio Hubble, o que é extraordinário. Enquanto o espelho está sendo finalizado, o observatório que irá abrigá-lo está sendo construído a 160 quilômetros dali no Monte Graham. A construção pode parecer comum. Mas este observatório está de olho no extraordinário, na busca do primeiro sinal de compostos químicos em planetas de outros sistemas. Talvez a primeira pista de vida extraterrestre. Na plataforma onde a tampa do forno para vidro está alojada, Roger conversa com um colega sobre os próximos passos para o seu novo telescópio. Como está o molde? Está ficando muito bom. Lá embaixo estão sendo realizados os preparativos para o mais radical componente do grande espelho de Roger. Perfeito. Ele terá um gêmeo idêntico. Um molde está sendo construído para um segundo espelho. Em breve irá receber a matéria-prima. Este é o vidro que nós usamos no forno e mais 16 toneladas de pedaços como este. Nós os colocamos no forno e eles derreterão juntos. É um vidro especial de incrível pureza. Se nós checarmos a transparência, vemos que ele é perfeitamente claro por dentro e também uniforme. Então, eles derretem juntos e se fundem com perfeição. O inovador telescópio de 2 olhos poderá ser o primeiro a analisar diretamente a luz fraca emitida por outros planetas. Os 2 espelhos serão presos lado a lado, criando o maior binóculo da história. Cada espelho terá uma visão das estrelas ligeiramente diferente do outro. As ondas de luz desses 2 campos de visão serão combinadas para revelar a luz de um planeta distante. A dificuldade de ver planetas ao redor de estrelas é que eles podem ser 1 milhão ou 1 bilhão de vezes menos luminosos que a estrela. Então, qualquer luminosidade emitida pela estrela atrapalha a visão do planeta. Existe um truque para nos livrarmos do brilho da estrela e deixarmos o planeta visível. O que você pode fazer é combinar as ondas dos 2 espelhos para que a crista da onda vinda de um espelho entre ao mesmo tempo que a depressão da onda vinda do outro espelho. Quando elas se juntam, a luz da estrela é anulada. Dessa maneira, você consegue fazer a estrela ficar milhares ou dezenas de milhares de vezes mais fraca e não obscurecer o planeta. Então você pode detectá-lo. Para ser um equipamento de ponta na busca de outros planetas, o telescópio de Roger Angel precisa de mais um implemento além dos 2 espelhos. Todos os telescópios terrestres veem o piscar de uma estrela, uma distorção causada pelo ar em diferentes temperaturas. Roger fará com que as estrelas não pisquem. Ele usará pequenos espelhos no telescópio que mudam de forma 1000 vezes por segundo. Esta é a imagem de uma estrela vista através da atmosfera.
Agora o espelho móvel entra em ação, focalizando a imagem, quase formando um só ponto. Se o telescópio binocular funcionar como planejado, ele será capaz de analisar a luz vinda de planetas desconhecidos e obter pela primeira vez informações sobre sua composição química e possíveis sinais de vida. O estudo de novos mundos está entrando numa nova fase. O que me incentiva agora é o fato de podermos ir além das especulações. Podemos fazer medições. O que está estimulando Roger é a possibilidade de respostas concretas, evidências reais de vida em outros planetas. O que torna a vida possível no planeta Terra? Um dos fatores principais é que o nosso sistema solar é hoje pacífico e organizado. Nossos planetas não colidem uns com os outros e nem com o Sol. A Terra e seus planetas vizinhos estão nas mesmas condições estáveis desde os tempos mais remotos, proporcionando à vida tempo suficiente para se desenvolver. Mas os planetas que estamos descobrindo são muito diferentes. Eles podem pertencer a sistemas solares tão violentos quanto um jogo de bilhar cósmico. O astrofísico Doug Lin acredita que o sistema solar típico é um lugar violento onde planetas colidem. Planetas imensos podem vagar sem destino. A vida seria impossível num sistema solar tão instável. Um dia, nosso próprio sistema solar pode ter sido caótico. E mais, nosso conhecido Júpiter pode ser o único sobrevivente de uma violenta linhagem de Júpiteres. É bem provável que muitos desses Júpiteres tenham colidido contra o Sol. E os que nós vemos hoje como Júpiter e Saturno sejam os últimos dos moicanos. Doug Lin sabe que planetas migram porque esses planetas desconhecidos orbitam próximos de suas estrelas, onde é quente demais para terem se formado. Num sistema solar jovem, um planeta grande como Júpiter pode atrair gás e poeira das proximidades e perder energia. Ele irá atravessar a órbita de outros planetas enquanto rodopia em direção à sua estrela. Um pequeno planeta semelhante à Terra poderia ser destruído de duas maneiras se cruzasse o caminho dele. Ele poderia ser arremessado para fora do sistema solar, ou a força da gravidade do planeta maior poderia mandá-lo num mergulho mortífero contra uma estrela. Planetas pequenos como a Terra também são ameaçados por asteroides e cometas. E, estranhamente, um planeta perigoso como Júpiter pode desempenhar o papel de nosso protetor. Em 1994, Júpiter fez o papel de zagueiro cósmico ao capturar o cometa Shoemaker-Levy e quebrá-lo em fragmentos. Então, Júpiter recolheu os pedaços um a um como uma armadilha para moscas. Cada fragmento atingiu Júpiter com a força de uma explosão de 25 bilhões de toneladas de dinamite. Um só impacto como esse teria criado um cataclisma na Terra. Júpiteres, ruim com eles, pior sem eles. Um planeta pequeno talvez precise de outro grande para protegê-lo. A descoberta de outros planetas está mostrando que a tranquilidade do nosso sistema solar não é comum. Muitos planetas novos oscilam em órbitas desenfreadas. Outros rodopiaram em direção de suas estrelas. Alguns podem ter reduzido planetas menores a migalhas. Se estamos descobrindo a violenta vida dos sistemas planetários, também estamos aprendendo que eles podem ter nascido com igual brutalidade. Os cientistas têm uma teoria sobre o nascimento dos planetas. Tudo o que você precisa é de uma mistura de poeira cósmica e gás. A gravidade faz o resto, fundindo tudo num disco giratório achatado. A estrela se forma a partir da protuberância central. Os planetas se solidificam depois. Faz sentido os planetas do sistema solar estarem alinhados no mesmo plano e orbitarem na mesma direção.
Imagens recentes mostram uma inesperada violência nos sistemas solares em desenvolvimento. Uma era em que jatos de gás enormes em chamas explodem de cada polo da estrela. No entanto, um estágio mais avançado na vida do sistema solar surpreendeu até o astrônomo que o descobriu. Lembro muito bem quando estávamos observando uma certa estrela. Movemos a câmera e de repente lá estava ele. Estávamos muito entusiasmados. Eu corri para a cozinha e chamei todos os meus colegas. Ficamos ali e gritamos por algum tempo. O mais interessante é que nós havíamos localizado um disco no qual havia um enorme buraco. Um buraco que só poderia ter sido feito e mantido por um planeta invisível. David não apenas havia visto o nascimento de um sistema solar, mas havia encontrado novos tipos de evidências de planetas desconhecidos. Os discos, na verdade, fornecem uma assinatura indireta da existência dos próprios planetas, assim como as estrelas que estão oscilando sob sua influência. Mesmo que todos os sistemas solares se formem de maneira semelhante, os novos planetas que estamos descobrindo surpreendem pela variedade. Para David, esta é a maior surpresa. Isto é o que nós estamos descobrindo, o contexto do nosso próprio sistema solar dentro da imensa diversidade de outros sistemas planetários. No observatório de Lick, Bill Boruch está testando um novo método para descobrir planetas. Tudo bem, é o suficiente. Ótimo, vou dar uma olhada nesse filtro. Acho que existem algumas manchas que precisam ser limpas. Tudo bem, mas se você tiver outro filtro, melhor. Temos outro aqui. Um planeta que passa entre a sua estrela e a Terra bloqueia alguma luz da estrela. Consegue trazer este para cá? Durante algumas horas, a estrela aparentemente brilhará menos, depois se iluminará novamente. O método que estamos empregando é muito fácil de entender. Até Giordano Bruno, muitos anos atrás, teria entendido e provavelmente apreciado. Bill irá procurar por eclipses em miniatura em estrelas distantes. A estrela ficará menos brilhante quando o planeta passar na sua frente. Apenas 1 em 10 sistemas planetários terá uma angulação de forma a bloquear a luz estelar. Então Bill precisa jogar uma grande rede. Ele vai monitorar a luminosidade de 4.000 estrelas noite após noite. Muito bem. Quanto maior o planeta, mais a luz estelar terá diminuído. Parece bom. O método de Bill será o primeiro a revelar o tamanho de um outro mundo. Vamos levar a outra sala, se eu não despencar. É o complemento perfeito ao método de Deborah Fisher e sua equipe. Eles descobrem a massa do planeta. Nosso método diz o tamanho do planeta. Se você colocar os dois métodos juntos, chegamos à densidade. Então podemos dizer se o planeta é um gigante feito de gás como Júpiter ou uma rocha quente. Depois de 2 anos pesquisando, Bill finalmente provou a eficiência do seu método. A luz da estrela diminuiu e aumentou num ritmo regular com a órbita de um planeta distante. A uns 200 metros dali, no observatório Lick, Deborah Fisher prepara-se para mais uma noite caçando planetas. A luz do telescópio penetra numa sala no porão. Deborah ajusta o equipamento para se certificar de que a medição da velocidade da estrela seja a mais precisa possível. Ela possui muitas descobertas planetárias em seu currículo, mas agora está de olho em algo ainda maior. Ela não quer encontrar apenas outro planeta, mas um sistema solar. Apenas um sistema solar fora o nosso é conhecido. Descoberto em 1991, é um dos objetos mais estranhos no espaço. O radiotelescópio estava captando sinais intrigantes. Os sinais mostravam a morte de 2 estrelas e o nascimento de 3 planetas. Há muito tempo, 2 pequenas estrelas orbitando uma a outra uniram-se para gerar uma supernova. A explosão criou um pulsar. Os restos de uma estrela que giram rapidamente. 3 planetas nasceram das cinzas dessa explosão.
Este é o primeiro sistema solar já descoberto fora do nosso próprio. Se um raio de luz do pulsar, um raio letal, acertasse os planetas, eles se tornariam tão quentes quanto a Terra, mas tão hospitaleiros quanto o núcleo de Chernobyl. Os pulsares são objetos mortos orbitando estrelas mortas. Mas Debra está de olho numa estrela luminosa, cuja oscilação não pode ser causada pela influência de um único planeta. Debra descobriu um novo sistema solar ao redor da estrela Upsilon Andrômeda. Existe um momento em que você finalmente fica satisfeita. O que eu fiz está certo, tudo se encaixa e parece correto. Então, depois de 5 minutos, você realmente se surpreende com as implicações do que acabou de descobrir. Debra e sua equipe fizeram uma descoberta relevante: o primeiro sistema planetário ao redor de uma estrela luminosa. O planeta interior orbita a estrela tão perto que pode causar erupções estelares titânicas. O planeta pode apresentar sempre a mesma face para a estrela, criando uma atmosfera conturbada que pode conter nuvens de gelo suspensas. O planeta intermediário pode ter luas tão grandes quanto Marte, algumas com atmosfera própria. O planeta mais distante talvez tenha luas imensas, cheias de gelo. Planetas remanescentes da Europa de Júpiter. O novo sistema solar de Debra, ao redor da Upsilon Andrômeda, parece provar que em todo lugar onde podem existir planetas, eles realmente existem. Isso significa que a formação de planetas é simples, mais simples do que imaginávamos. Nenhum dos novos mundos descobertos até agora é pequeno como a Terra. Detectar um planeta é mais fácil quando ele é grande o suficiente para causar fortes perturbações em sua estrela, como uma oscilação de 48 km por hora causada em nosso próprio Sol pela força de Júpiter. Algum dia poderemos encontrar oscilações abaixo de 5 km por hora, um sinal da existência de um planeta de tamanho médio, como Saturno atraindo sua estrela. Mas poderemos encontrar uma oscilação causada por um planeta do tamanho da Terra que move o Sol à velocidade de 1/4 de quilômetro por hora. É improvável que a velocidade de uma estrela seja medida com tanta precisão, porque sua superfície é irregular, impedindo uma medição precisa. Programado para ser lançado em 2011, o localizador de planetas semelhantes à Terra será um telescópio orbital feito de espelhos voando em formação cerrada. A luz nos espelhos será combinada de modo a cancelar o brilho das estrelas distantes como nunca se conseguiu. E com um pouco de sorte conseguiremos a primeira imagem detalhada de um planeta semelhante à Terra, talvez um irmão ou primo. Tudo indica que a descoberta dará início a um novo épico. Nós nos sentiremos menos especiais e também menos solitários. Teremos dado mais um passo gigantesco em direção à absolvição de um herege. Giordano Bruno escreveu: os incontáveis planetas do universo não são piores e nem menos habitados que a Terra. Vamos destruir a teoria de que a Terra é o centro do universo. 4 séculos depois, é difícil imaginar o quanto suas ideias foram consideradas perigosas. Tudo o que estamos descobrindo diz que cada estrela igual ao nosso Sol tem vários planetas ao seu redor. Eu sei que existem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea. E há bilhões de chances de existir vida, desses planetas terem sido usados como base para a evolução. Isso muda minha perspectiva sobre o nosso lugar como humanidade, do nosso papel no universo. Nós somos apenas uma questão de sorte. Seremos apenas um acidente curioso no universo imenso que está além da nossa compreensão, ou estará o universo pulsando com vida igual à nossa? O universo é muito rico. Não importa o quanto pensamos sobre o que estará acontecendo por lá. A astronomia continua sendo surpreendida o tempo todo.
Galileu desenhou mapas de planetas desconhecidos apenas 10 anos depois da morte de Giordano Bruno. Suas anotações revelam as 4 luas de Júpiter encontradas com a invenção que Bruno não viveu para ver, o telescópio. Galileu considerou esses novos mundos as descobertas mais importantes de sua vida. Levaria quase 400 anos até a mesma quantidade de planetas ser descoberta num único ano. Uma nova geração de caçadores de planetas constatou em pouco tempo que existem mais planetas orbitando outras estrelas do que orbitando o nosso Sol. Acreditamos uma vez que o nosso sistema solar era único. Agora sabemos que os sistemas solares são provavelmente tão comuns como estrelas. Os planetas que descobrimos mostram que o sistema solar típico nasce com violência e atravessa períodos conturbados para se estabilizar. O significado original da palavra planeta é viajante, e nós estamos descobrindo que muitos mundos distantes viajaram muito mais do que imaginávamos. Descobrimos que planetas gigantes controlam o destino de planetas menores, às vezes protegendo-os, às vezes destruindo-os. Nossos novos planetas formam uma exótica trupe que vai além dos sonhos da ficção científica. Alguns planetas podem ser cobertos com um oceano de rocha líquida, no qual chove ácido sulfúrico. Outros expulsos de seu sistema solar vagam como órfãos através da escuridão fria da nossa galáxia. Ainda assim, outros são tão quentes que quando chove não é água, mas sim areia que cai do céu. Planetas do tamanho de Saturno talvez formem diamantes na sua atmosfera, que então caem rapidamente num núcleo sólido de diamantes. Os novos planetas, com todas as suas estranhezas, podem não ser estranhos à vida. Afinal, nosso próprio planeta demonstrou que a vida pode brotar nos lugares mais inóspitos que já exploramos. Giordano Bruno morreu porque insistiu na ideia de que planetas orbitam outras estrelas. E, ironicamente, ele acreditava que suas ideias apenas engrandeciam a glória do Criador. Giordano Bruno escreveu: Deus é reverenciado não apenas em um, mas em muitos incontáveis sóis. Não apenas numa única terra, num único mundo, mas em milhares, milhões, numa infinidade de planetas. Milhares, milhões, sejam lá quantos forem, os planetas do nosso universo agora nos convidam à sua descoberta, ao seu estudo e à sua celebração em todo